Reprodução de gupe, reprodução de lebiste. E esse aqui é o vídeo onde eu passo os 4 sinais de que sua fêmea de gupe está prestes a dar cria. Ali tem a fêmea de gupe, que vocês viram, ela foi lá para trás do aquário agora, daqui a pouco ela já volta aqui para frente, ó, tá ali. E aqui eu tenho um gupe macho. A diferença entre eles é bem visível, né? O gupe macho normalmente ele tem o corpo mais fino e as nadadeiras mais coloridas. E a fêmea normalmente tem o corpo mais arredondado e ela é um pouco mais puxando pro cinza. Não é tão colorida. Então essa aqui é uma fêmea de gupe, e esse aqui é um machinho de gupe. Eles estão separados aqui porque essa fêmea, em breve, ela vai dar cria. E quando ela der cria, eu vou precisar remover ela daqui também. Então fica no vídeo até o final que eu vou passar para vocês quais são os 4 sinais muito importantes de que a fêmea de gupe está prestes a dar cria. Pessoal, primeira coisa, a questão da reprodução. Como que é feita, ou como que é explorado o ambiente, criado o ambiente ideal para essa reprodução de gupe. Esse aqui é um aquário que tem 2 partes, olha. Não precisa ter essas 2 partes no aquário. É porque estava sobrando aqui esse aquário, eu aproveitei, porque eu conseguia separar os 2 peixes. Então, assim, o ideal sempre é ter pelo menos 2 a 3 fêmeas para cada macho. Na questão do gupe, né? Lebiste. 2, 3 lebistes fêmea para cada lebiste macho. Eu falo lebiste, falo gupe, porque aqui na região é muito falado lebiste, mas no Brasil afora aí, o pessoal chama mais de gupe. Então por isso que eu falo das 2 maneiras. Mas assim, então o ideal é 3 fêmeas para cada macho de lebiste. 2 ainda dá para colocar, mas deixar só uma é complicado porque o machinho acaba importunando muito a fêmea. Outra coisa, pessoal, antes que a galera pergunte por que a nadadeira dele está comida, é porque assim, ele estava em um outro aquário e tinha um outro peixe mordendo a nadadeira dele. Ele está se recuperando já. Já começou a nascer a nadadeira nova ali. Voltando no assunto do vídeo. Então, o ambiente ideal é que o aquário tenha plantas ou então decorações suficiente para quando os alevinos nascerem, eles conseguirem se esconder. Primeiro ponto, pessoal, é ter esse ambiente mais com bastante coisa, né, para os alevinos, quando eles nascerem, eles conseguirem se esconder. Mas as plantas, decorações, também são muito importantes para a reprodução, para o peixe se sentir mais confortável na questão da reprodução. Apesar de que gupes, os lebistes no caso, molinésias, espadinhas, entre outros poecilídeos, são muito fáceis de reproduzirem. O ideal para esses peixes aqui, a água estar num pH de neutro para levemente alcalino, então aí de um 6,8 até um 7,4 é ideal para esses peixes aqui. Temperatura entre 24 a 28 graus. Então, estando com os parâmetros da água ideais para o peixe, legais para o peixe, e também o ambiente que ele está, ser também um ambiente que ele se sinta bem, se sinta confortável para a reprodução, vai ser bem fácil de a fêmea pegar cria. Vai ser bem fácil. Essa aqui, pessoal, tá bem nítido aqui para eu passar para vocês os 4 sinais de que logo ela vai dar cria. Então segue o vídeo até o final para não perder nenhum ponto dos que eu vou passar aqui. Outra coisa importante, já se inscreve no canal, clica no sino para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. E mais 2 coisas importantes. Deixa teu like e também comenta aqui abaixo, porque dessa maneira o YouTube ele vai dar relevância para notificar você dos meus próximos vídeos assim que eu publicar. O YouTube ele dá mais relevância para quem faz esses 4 passos. Se inscreve, clica no sino para receber notificações, curta e comenta. E aproveita e já comenta, né? Passando a tua dúvida na parte de aquarismo. E assim, pessoal, vamos agora direto ao ponto. Primeiro dos pontos, para você ver se a tua lebista, tua gupe fêmea, está prestes a parir. É ela estar bem gordinha, como está aqui, olha, veja que ela está bem gordinha. Mas, daqui a pouco eu vou passar o ponto principal. Outra coisa, então primeiro ponto, ela está bem gordinha. Outro ponto para você ver, tá vendo aquela mancha preta que está atrás da barriga dela ali? Aquela mancha preta, mancha escura? Ali que estão os alevinos. Então é muito importante que aquilo ali esteja bem aparente, aquela mancha preta.
É um ponto bem importante. Segundo ponto foi esse. O terceiro ponto para saber se ela está prestes a dar cria é ver se ela está quadrada, pessoal. Veja que a barriga dela está ficando quadrada já, não está tão redonda, já começou a ficar quadrada a barriga dessa guppy. Então, quanto mais quadrada tiver a barriga dela, mais prestes ela está de dar cria. Outra coisa, agora vem o quarto ponto, e que é muito importante também. E daqui a pouco eu vou passar um ponto bônus para vocês também, uma dica bônus aí. Vai ser a dica número 5. Então são 4 que eu falei que ia passar, mas vou passar a dica número 5. O quarto ponto, pessoal, é ver se ela está ofegante. Uma fêmea de lebiste, quando ela vai dar cria, ela fica bem ofegante. Provavelmente ela vai ficar parada em um canto, normalmente é mais perto de onde tem bastante plantas, ela fica parada e ela fica bem ofegante. Você vai reparar isso. Então esse é o quarto ponto e é muito importante. Agora, a dica principal que eu quero passar para vocês, não uma dica principal, digamos assim, mas é uma dica muito importante que eu quero passar para vocês, e já vale ter o like aí, pessoal, é que quando você perceber que ela está com esses 4 sinais muito aparentes, ou seja, ela está gordinha, como ela está ali, ela está com aquela mancha preta bem aparente atrás da barriga dela, ela está quadrada, então ela não está bem quadrada ainda, mas ela vai ficar mais quadrada. Quando ela ficar quadrada, quando a barriga dela estiver quadrada, e ela estiver bem ofegante e parada em um local que ela se considera mais apropriado para ela dar cria dos alevinos, quando tiver tudo isso, pessoal, vocês precisam ficar atentos, porque se não tiver uma densa decoração no aquário, não vou dizer nem plantação, porque pode ser aquário artificial também, mas tem que estar denso ali, para que os alevinos consigam se esconder. Se não tiver isso, vocês precisam prestar muita atenção, porque ela vai dar cria de muitos, mas muitos alevinos mesmo. Passando, brincando de 100 alevinos. É isso que normalmente acontece. Então, o que você precisa ver? Quando ela der cria, é importante que você vá separando esses alevinos, porque a fêmea de guppy, assim como o macho do guppy também, eles comem os alevinos. Eles costumam sim comer os alevinos, os próprios filhotes. Então é muito importante que você fique prestando atenção nisso. Em geral, é bem simples a reprodução deles. É bem simples, bem fácil até mesmo a reprodução deles. Se você deixar 2 lebistes, ou melhor, deixa 3 ou 4, né? Um macho e 2 ou 3 fêmeas junto, em um ambiente como está esse aqui, você provavelmente vai ter sucesso aí na reprodução dos teus guppies. Com os parâmetros da água legais também, né? E uma coisa muito importante, pessoal, esse aquário não tem bomba, não tem filtro, a luminária dele é caseira, tem 3 refletores aqui, um branco, 2 brancos, 2 refletores brancos de 20 watts cada, um refletor azul de 10 watts. Caseira, extremamente caseira essa luminária aqui. E esse aquário é um aquário plantado. Então, isso aqui é para mostrar que não precisa necessariamente você ter um aquário com filtro, bomba, aquecedor, oxigenação em geral, no caso, né? Nutrientes, no caso, fertilizantes, não precisa nem de substrato fértil para ter um aquário plantado e bonito. Claro que se você tiver tudo isso, vai ser melhor. Mas, com um aquário simples, esse aqui é bem simples, você consegue manter aí um aquário legal aí para os seus peixes. Começou a dar alga ali, essa guppy, ela vai comer aquelas algas, desde que ela está comendo algas. Então, realmente é um sistema muito legal aí, um sistema autociclante. Nesse sistema aqui eu não faço TPA, nesse sistema, como eu falei, não tem fertilização, não tem bomba, filtro. A única luminária que tem nele aqui é caseira. Por que precisa da luminária? Para a fotossíntese das plantas. Não injeta o CO2, então é um aquário que está tendo muito sucesso. As plantas estão ficando com pontos pretos, mas se eu começar a deixar talvez um pouco mais a luminária ligada, ela consiga fazer uma fotossíntese melhor e assim vai ficar melhor, mais bonitas as plantas. Então aqui está o guppy macho, ali está a guppy fêmea. Eu vou estar encerrando o vídeo aqui. Aproveita e clica no cardzinho ou na tela final que tem a reprodução de lebiste em balde. Valeu, pessoal!